Continuando a nossa aula, iremos agora fazer mais uma vez, né, uma revisão sobre esse assunto. Acho que vai ser a última vez que você irá ouvir falar sobre essas funções orgânicas. Tomara, né? Então vamos fazer aqui uma revisão rapidinho, né, sobre funções oxigenadas. Vocês já estão sabendo muito, graças a Deus. Vamos lá, nós temos o álcool. O álcool é aquela hidroxila ligada ao carbono com ligação simples, ou seja, carbono saturado, né? Carbono saturado, hidroxila, estamos falando do álcool. Sufixo, sempre a terminação do nome de um álcool será a terminação ol. Então nós temos algumas informações, são obtidas pela hidratação de alcenos, ou seja, eu tenho um alceno, vou colocar água e irei formar o álcool, né? Que é uma reaçãozinha, né, para a formação do álcool, ou seja, aqui vou a ligação dupla, o oxigênio da água vai para cá, né, ficou CH3, e resumindo, hidroxila, carbono saturado, ou seja, né, carbono com ligação simples. Nomenclatura, sufixo ol. Eu tenho aqui o álcool metanol ou álcool metílico. Met, só tem um carbono. Se eu tenho hidroxila ligada a ele, carbono com ligações simples, é o metanol. 2 carbonos, et, ligações simples, an, terminação ol, etanol. Então, se tiver a palavra com terminação ol, estamos falando de álcool. E o álcool tem a hidroxila ligada a carbono com ligação simples. Álcool etílico, álcool metílico. O metanol é um gás incolor, né, muito tóxico, sem cor de chama, usado como combustível. Então a diferença do metanol para o etanol é que o metanol ele é usado como combustível e uma coisa interessante, a sua chama ninguém vê, não tem cor. Então se a pessoa tiver um acidente com o álcool metílico, ele pode estar queimando e ninguém consegue ver, né, a chama. E o etanol ele contém, né, ele faz parte das bebidas alcoólicas, ou seja, etanol, o álcool etílico. Então seria que só um carbono, né, a diferença é alta. Eu posso usar, né, para beber, né, no caso a bebida alcoólica, e o outro, se eu for beber o metanol, a pessoa morre. Se for pouco, né, uma quantidade pouca, ela irá cegar. Se for uma quantidade maior, então ele irá logo morrer, tá bom? Então metanol e etanol, só para nós dizer que a grande diferença, né, que só com um carbono, um a menos, eu tenho uma substância que é um combustível, que é inflamável, que é incolor e a chama ninguém vê. E o etanol está aí, né, nas bodegas para negar a beber. A nomenclatura, né? Quando eu tenho carbonos a partir de mais de 3 carbonos, eu poderei, né, colocar hidroxila em qualquer, ou nessa posição ou nessa outra. Então na posição primeira ele estará no primeiro carbono, então será um propanol ou um propanol, né, ou propanol. Aqui nesse caso a hidroxila está no segundo carbono, é 2 propanol ou propan 2ol, tá bom? Então nós temos aqui, né, de acordo com a quantidade de carbono, eu posso numerar para dizer a posição da hidroxila. Álcool primário, álcool secundário e álcool terciário é quando eu tenho a hidroxila ligada. Preste atenção. Álcool primário, hidroxila ligada a carbono primário, ou seja, essa hidroxila ligada a esse carbono está ligada só a um carbono primário. Álcool secundário, hidroxila ligada a esse carbono está ligado a quantos carbonos? 2. Secundário. Então esse álcool será secundário. E o terciário é quando eu tenho a hidroxila ligada a carbono com 3 carbonos ligados nele, né? O carbono da hidroxila. Álcool terciário. Álcool primário, hidroxila ligada a carbono primário, álcool secundário. Hidroxila ligada a carbono secundário é carbono entre 2. Álcool terciário entre 3. Hidroxila. Fenol. Fenol é quando eu tenho a hidroxila ligada no anel benzeno.
Então aqui eu tenho, não é o carbono do benzeno. E o nome irá aparecer, né, a palavra hidrox. Vamos ver aqui o exemplo. Então tem aqui a hidroxila ligada ao anel benzeno. Lembrando, pode ser esse círculo ou 3 tracinhos aqui, 3 ligação dupla. Então nós temos aqui o fenol, né, ou o nome dele chamado hidroxibenzeno. Por quê? Hidrox e o benzeno. É um nome fácil, hidroxibenzeno. Ou então chamar de fenol comum. Então se eu tiver esse composto, essa função, né, esse desenho, essa forma da hidroxila com anel benzeno, é fenol. Os fenóis são utilizados como matéria-prima para a fabricação de antissépticos, fungicidas e desinfectantes. Uns exemplos. A nomenclatura. Então aqui eu tenho 2 nomenclaturas, né? Nesse caso não irei cobrar muito na prova, porque seria bom ser visto na sala de aula. Então sempre o 1 é a hidroxila. Então aqui pode ser 2 nomes. 1 hidrox. Aqui eu estou na ordem no sentido horário. 1, 2. Metil no carbono 2. 1 hidrox, 2 metil benzeno. Ou então, essa ortocresol é a posição onde CH3 está presente. Então eu tenho a posição orto, meta e aqui embaixo para. Então como eu tenho a hidroxila no carbono, no segundo carbono, é chamado orto. Vamos ver aqui outro exemplo. Aqui é exemplo. Vamos ver só olhando para cá e fazer isso. Então o nome dos compostos será 1, sempre o 1 será a hidroxila. O nome será como? 1 hidroxi, agora 1, 2, 3, está no 3 carbono, terceiro carbono. Então o nome dos compostos será 1 hidroxi, 3 metil benzeno. 1 hidroxi, 3 metil benzeno. E a posição será posição meta, orto, meta e aqui é par. Então eu tenho aqui na sequência sempre o 1 sai da hidroxila, carbono metil dá no terceiro, 1 hidroxi, que é a hidroxila, né? 3 metil e o benzeno. Esse é o nome mais fácil. O metacresol. Continuando. Mais um exemplo. Como que será o nome desse composto? Aqui eu posso pegar nos 2 sentidos, né? Porque ele já está nessa posição. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, tanto faz eu pegar qualquer uma das direções. Vai ficar no 4º carbono. O nome do composto será 1 hidrox 4 metil benzeno. Ou então, para cresol. Cresol. Pronto. Esses são os fenóis. Os cresóis são conhecidos comercialmente como a creolina. Creolina, que eu acho que é um medicamento, né, que é uma coazulada, né? O roxo. O aldeído, eu tenho um chamado aldoxila, que é o CHO, né? O sufixo será al. Terminação aldeído, nomenclatura al. Então nós temos aqui, são obtidos pela oxidação branda de álcool primário. Então aqui nós vamos fazer um exemplo, né? Etanol, etanol, ou seja, aqui a formação CHO, é o aldeído. Eu tenho 2 carbonos, et, terminação al de aldeído. 1, 2, 3, propan, ligação simples, terminação al de aldeído. CHO na ponta é um aldeído. Butanal, né, que são 4 carbonos, ligações simples, terminação al do aldeído. O formol é usado na conservação de peças biológicas, também como desinfetante. Formol também é usado, né, para deixar os cabelos da negada lisos em certa quantidade. Se passar, dá problema. Cetona. A cetona nós temos o grupo carbonila. O grupo carbonila é aquele que está entre os carbonos, certo? Mas esse carbono é aquele que nós vimos na atividade. Ele fica para fora, uma ligaçãozinha dupla. São obtidas por oxidação branda de álcool secundário. Então daqui nós temos aqui, né? CO. Então, cuidado. Se eu tiver aqui outro tracinho aqui, nós estamos falando de éter. Se eu tiver o C junto com o O, como se esse oxigênio tivesse aqui, ó, com aquela dupla. Então cuidado, ó, esse exemplo é interessante. Por quê?
porque eu tenho CO, então vocês podem confundir com o éter. O carbono, carbono e oxigênio. Mas aqui eu não tenho uma ligação, ou seja, isso aqui está ligado nesse carbono, não está ligado nesse. Então aqui eu tenho dupla, então é a carbonila. A acetona é um solvente utilizado em tintas e esmalte. Nós temos aqui a propanona, 3 carbonos prop, terminação ona. Esse aqui também é conhecido como a acetona, usada para tirar, né, o esmalte aí das unhas. Butanona, 4 carbonos, pentanozona. Então, aqui nesse caso eu coloquei a numeração, né, porque essa carbonila poderia estar aqui, qualquer uma dessa posição. Então, às vezes pede a posição da carbonila, no caso da acetona. Aqui, né, está no terceiro carbono. Sempre a numeração parte do carbono mais próximo dela, 1, 2. Né? Essa nomenclatura aqui é a mais fácil. O éter. O éter é quando eu tenho aqui, ó, o oxigênio. Agora sim, o oxigênio tem 2 tracinhos ao redor, ou dos lados, né? O nome dele é a terminação oxi e ano. Ox e ano. Então, se eu tiver a palavra ox, pronto, já é um éter, certo? Então, os éteres são obtidos pela desidratação intermolecular de álcools. Então, aqui eu tenho um álcool, né? Eu vou fazer aqui uma desidratação, você tirando a água deles e formando aqui o éter, o oxigênio entre carbonos. O nome, nomenclatura é ox e ano. Se tiver um grupo menor, escreva a palavra ox. Grupo maior, a palavra ano. E nesse caso, como eu tenho 2 grupos iguais, eu tenho aqui um grupo, 2 grupos. Os grupos são que está dos lados, né, do oxigênio. Ele separa, né, 1, 2, direita e esquerda. Então, aqui como são do mesmo tamanho, então tanto faz, metóx e metano. Outro exemplo, aqui eu tenho aqui desse lado só um carbono, aqui eu tenho 2. Então como é que nós vamos fazer? Grupo menor, metóx e 2 carbono, etano. Tá? Mais um exemplo, aqui são 2 grupos iguais, né, dos lados. Etox, etano, ou éter comum. Aqui, eu tenho, olha, 1, 2, 3. 1, 2. Então o menor tem 2. Etox e 3 é propano. O éter dietílico ou éter etílico, éter sulfúrico ou simplesmente éter é utilizado como anestésico local, pois relaxa músculos, afetando a pressão arterial, pulsação e respiração. Então antigamente, né, esse éter comum ele era utilizado, o éter etílico, como substância, né, para dar anestesia local. Só porque, né, as pessoas, né, sentiam, né, a pressão arterial afetada e a pulsação e a respiração. Ou seja, dava alguns problemas. Com isso foi, né, retirado o éter como, né, substância anestésica. Né? Antigamente era usado para arrancar um dente, colocar um pouquinho de éter e arrancava o dente. Só que a pessoa saía, né, com a pressão mudada, ou com problema, né, no coração. Ácido carboxílico. Eu tenho a carboxila. Carboxila é esse COOH, a carbonila e a hidroxila. Né? E a nomenclatura, terminação oico. Eu tenho que colocar a palavra ácido. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho só o ácido COOH, um carbono, nomenclatura ácido metanoico ou ácido fórmico. Esse ácido ele dá esse nome usual, fórmico, porque é um ácido que foi encontrado, né, nas formigas. Então, as formigas, né, liberam substância ácida chamada de essa substância, que é o metanoico. E, com isso, o nome é ácido, conhecido usualmente como ácido fórmico. 2 carbonos, ácido etanóico. Esse ácido aqui é o vinagre. Lembrando que o vinagre utilizado na nossa casa, né, ele é uma mistura, né, não é só o vinagre, não só o ácido etanóico, é uma mistura de vinagre e água, né, e outra substância. Por quê? Porque o vinagre puro ele é uma substância ácida. Então é só acho que 10%, né, do vinagre que constitui o ácido etanóico.
Ácido butanóico ou ácido butírico, né? O ácido fórmico é encontrado em formigas, olha, acabei de falar, irritação na pele. Quando a formiga dá uma morde de você, você coça, aquilo foi que ela colocou um pouquinho de ácido para você se lembrar dela. O vinagre é essa oxidação de álcool e vinho. Interessante, ó. O álcool se transforma em vinho, ou o vinho se transforma num álcool. É uma coisa, né? Continuando, ácido butírico encontrado na manteiga rançosa. Isso é, butírico vem de butter, manteiga em inglês. Ácido carboxílico, né, alguns exemplos. Hexanóico, 6 carbono. Se tiver duas carboxilas, eu boto ácido, só tem 2 carbonos, etan, aí coloquei etano, que é a parte do etano, ó. E aí dioico, porque eu tenho 2 ácidos, né? E aqui, ó, eu tenho um parênteses, eu estou dizendo que nesse H2 eu tenho 4 vezes. Então eu tenho 1 mais 4, 5, 6 carbonos. Tá aqui, ácido hexanoico ou ácido caproico. O ácido etanóico ou ácido oxálico, etanodioico, porque esse de 2 funções, né, carboxila. Ácido benzoico, ou seja, o carboxílico da função carboxila do ácido e o anel benzênico. Ácido benzoico, terminação oico. O ácido caproico é extraído da urina dos bodes e utilizado em cosméticos. Então, as meninas, né, que gostam de colocar, né, uns cremes para ficar bonito, estão colocando urina de bode. Ácido oxálico é encontrado no leite. Éster é quando eu tenho, né, em vez do ácido, né, que eu tenho um H aqui, o éster continua a cadeia. A termina a nomenclatura ato ila. Então vamos ver aqui os exemplos. Subtido pela esterificação, né? Então aqui vamos ver sem saber, tá aqui, né? COOH. COO. Se tivesse um H aqui, seria um ácido. Ou seja, ele vem de um ácido. Como eu tenho continuando a cadeia, COO, CH, então eu tenho aqui quem? Etanoato de metila. Ou seja, terminação ato e ila. Aroma de rum. Os ésteres de massa molar pequena são usados como aromatizantes ou flavorizantes. Flavorizantes são substâncias que dão sabores, né? Por exemplo, né, aquelas balas que você tem, bala de laranja, não é da laranja, né, natural. São usados flavorizantes, ou seja, são usados ésteres para dar sabores ou cheiros, né? Etanoato de etila, ó, aroma de maçã, né? Então, se tiver um aroma de maçã, então você não está sentindo o cheiro da maçã, né? Naturalmente, é um éster, é o etanoato de etila, etanoato de etila. Então eu tenho aqui, ó, 2 carbonos, eu coloco a terminação ato, então daqui para cá eu boto ato, então 2 etanoato e terminação ila. Então aqui outro exemplo, eu tenho contando com carbono, 1, 2, etanoato de isobutila, porque eu tenho 4 carbonos. Então, esses 4 carbonos, eles estão, né, de forma do iso, é como está ligado, né, a ligação. Esse é o aroma de morango. Então, cheirinho de morango não é do morango natural. Mas aqui no exemplo, 2 carbonos, etanoato de 5 carbono, 4 mais um 5, pentila. Aroma de banana. E assim, né, o aroma de laranja, ó, todos são éster, que são colocados, usados como flavorizantes. Os ésteres de massa molar grande são gorduras, né? Agora nós iremos entrar nos compostos, né, nitrogenados. As aminas, eu tenho aqui nitrogênio ligado a carbono com, não tenho o oxigênio, vamos pensar assim, terminação do nome amina. Então eu tenho aqui, né, ó, então ele vem da amônia, deriva da amônia. Então essa amônia, que é NH3, irá perder esses hidrogênios. Quando ele perde esse hidrogênio,
Se ele perdeu um hidrogênio, será chamado de amina primária. Se ele perdeu, tinha 3, ficou 2. E aqui vai ter uma ligação no lugar do H, que era 3. Então, se eu perdi um hidrogênio, amina primária. Se eu perdi 2 hidrogênios, secundário. Se não tiver nenhum hidrogênio, será amina terciária. Metilamina, ou seja, eu tenho aqui o grupo amina e aqui eu tenho um grupo metilamina, terminação amina. Etilamina, 2 carbonos, azul, etil, terminação amina. E eu tenho aqui 2 grupos metil, dimetilamina, trimetilamina, ou seja, 3 metil, que é a amina terciária, né, porque perdeu 3 hidrogênios. Propilamina, por que propilamina? Que eu tenho, né, 1, 2, 3, propil, nação amina, faça as aminas. E aqui para terminar, né, fenilamina. Por que fenil? Porque se eu pegar essa parte azul, ele veio do fenol. Então, quando eu tenho um anel benzeno com ramificação, no caso aqui desse composto, eu uso a palavra fenil. Então, nome fenil, anel benzeno e amina, chamada de anilina. Anilina é usado como corante em alimentos, usado para fazer sorvete, né? Anilina. As aminas possuem caráter básico. Vamos para frente. Amida, terminação do grupo será, do nome será amida, e eu tenho, toda vez que eu tiver um nitrogênio ligado a carbono que tem o oxigênio, será amida. Eu tenho aqui o exemplo da ureia e o nome terminação amida. Eu tenho aqui 2 carbonos, terminação amida, etanamida, propanamida. As amidas possuem caráter básico. Então, quando eu tenho a diferença das aminas para a amida, eu tenho um carbono com oxigênio. Pronto, já é amida. Se nesse carbono não tivesse esse oxigênio, seria amina. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui quais funções pertencentes a esse composto, que é uma revisãozinha, né, rápida. Então, eu tenho aqui, eu tenho essa parte, eu tenho aqui um oxigênio entre 2 carbonos, é o éter. Eu tenho lá em cima CHO, que é quem? Aldeído. Eu tenho lá embaixo NH. Esse carbono tem um oxigênio? Tem não, então será quem? Amina. E o CO, aqui eu tenho, não é igual a esse oxigênio, estão vendo? Esse oxigênio é para estar aqui, está ligado a esse carbono, será cetona, né? Então os grupos, né, orgânicos, oxigênio entre carbono é o éter, CHO, aldeído, amina, nitrogênio, carbono, sem o oxigênio. E a acetona, grupo carbonídeo. Mais um exemplo. Então nós temos aqui quem? Vamos lá. Eu tenho aqui, né, hidroxila com anel benzeno, será quem? Ligado diretamente. O fenol, COOH, ou seja, né, eu não parei aqui com hidrogênio, né? Então, se eu tivesse parado aqui com hidrogênio, seria um ácido. Mas a cadeia continua, nós temos aqui o éster. Lá em cima, qual a diferença? Lá em cima eu parei com H, aqui eu continuei. Então, se eu continuo é éster, se eu paro é ácido carboxílico. E eu tenho aqui na última, ou aqui esse hidroxila, esse carbono, ligação simples, é um álcool. E para terminar, eu tenho, você não irá olhar para cá, né? Por quê? Porque aqui ia ser cetona, igual aquele exemplo anterior. Mas eu tenho aqui um nitrogênio ligado num carbono que tem o oxigênio. Então será quem? Será a amida. Né? Então essa foi, né, mais uma, né, revisão dos compostos orgânicos. Espero que assistam o vídeo até o final, pessoal, e voltem, porque a prova é tirada dos vídeos que eu estou fazendo, né? Então assista os vídeos, que esse vídeo é diretamente colocado para vocês da escola, né, Zé Cláudio. Então dê uma olhada no vídeo com muita atenção e eu espero que todos tirem uma nota
boa.